Quarta-feira, você já sabe, é dia de capital sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Falta pouco mais de um mês para a COP30 em Belém, quando quase 200 países vão se reunir às margens da floresta amazônica, em mais uma rodada de negociações climáticas organizadas pelas Nações Unidas. Qual deve ser o principal resultado da conferência? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Carlo, boa noite. Sempre bom demais ter você aqui com a gente. Bom, Carlo, a COP30, na sua opinião, vai ser um marco positivo? Vai celebrar os 10 anos do Acordo de Paris mesmo? Ou corremos o risco de repetir frustrações de cúpulas anteriores? Oi, Cris, boa noite. Tá chegando? Tá chegando. Né? E que bom. Já estamos em contagem regressiva. Contagem regressiva. Minha mira estava certa no sentido de vai ser Belém, não vai ser Belém. A gente sempre cravou aqui. Sim, que seria. Belém. Hoje o Senado aprovou, né? Então Belém será a capital do Brasil por um período. E aí, respondendo a sua pergunta, se vai ser frustração ou não. Primeiro, eu gosto sempre de esclarecer, Cris, que quando falam em frustração nas COPs anteriores, eu fiquei frustrado uma vez, 2009, né? Copenhague, porque de fato Copenhague era para ser similar a Paris, no sentido de países levarem então compromissos e tal, e flopou, né? Não deu certo. Essa para mim foi uma grande decepção. Depois disso, Cris, eu muito honestamente entendo que o que a gente teve foi ali uma série de negociações que, como você bem comentou, quase 200 países. Sim. É a brincadeira que eu faço. Leva um tema para ser discutido na macarronada junto com frango no domingo na tua casa. 10 pessoas e bota um tema lá, eu quero ver você ter todo mundo Nem precisa satisfeito. ser um tema muito polêmico, não. Não precisa ser, né? E isso que assim, a gente tem 200 países com interesses não necessariamente convergentes, né? Muitas vezes divergentes, e são ali soberanos, né? Tem o porquê sendo daquela maneira. Então, mas voltando ali para a tua pergunta, o que eu acho? Eu acho que a gente vai ter muita frustração em alguns aspectos, tá? E por quê? Por conta do Brasil, da diplomacia brasileira? Não. Aquilo que eu venho comentando aqui, Cris, por conta de um momento de mundo. O ano de 2015, né, da COP de Paris, não acontece nunca mais. Isso aí deve acontecer, deve ser um alinhamento dos astros, assim, o que a gente teve ali na geopolítica, o que a gente teve de alinhamento ideológico de presidentes, chefes de Estado dos países, né? Assim, eu acho muito difícil acontecer de novo isso aí, né? E o jeito que a gente está hoje, como a gente tem visto, né? A gente, de novo, traz aqui para os nossos telespectadores, quando a gente fala de G7, G20, né? E a gente vê toda a dificuldade de se tratar o tema do clima, então certamente não teremos uma COP com compromissos muito vistosos, tá? Prova disso, eu entendo que o grande objetivo dessa COP, escuto muitas vezes falar assim, pô, mas essa COP não tem um objetivo muito claro? Tem, está escrito há muito tempo. O objetivo dessa COP é que os países tragam NDCs, ou seja, os compromissos que os países têm de redução de emissão de gás de efeito estufa, bastante ambiciosos, né? E aí o que acontece? A gente deveria ter essas NDCs no início do ano, isso foi adiado para setembro, fato é que chegamos em outubro e a gente tem só uma parcela dos países que trouxeram as contribuições. Nem a União Europeia trouxe, Cris, né? Então, por isso, entendo eu que a gente vai ter sim uma frustração bem grande nesse sentido. Como é que o país pode, estou falando do Brasil, evidentemente, equilibrar esse protagonismo diplomático com desafios internos? Aí pensando em desmatamento, infraestrutura, política ambiental, para não comprometer esse sucesso da conferência, mesmo que não seja em todos os aspectos, mas que a gente saia com uma visão positiva para o resto do mundo. Fiz minha opinião nisso, né? Sei que nem precisa começar a falar isso, porque minha opinião mesmo, mas o que eu entendo aqui, né? Primeiro, muita coisa nesse sentido de que, assim, muitas vezes, né, margem equatorial, pensando em petróleo, né, sendo que ao mesmo tempo a gente está falando de clima, uma COP na Amazônia, então essas coisas são divergentes. Primeiro que, assim, entendo que não são divergentes, tá? Minha opinião nesse sentido muito claramente. Segundo, a gente tem que lembrar que o país está liderando um processo que há 30 anos ele não para um mês. Você entende?
Então, desde a primeira COP, esse processo, ele não para. Então, semanalmente, mensalmente, se tem reuniões para discutir a questão do clima, né? Com um corpo técnico. Então, por exemplo, a UNFCCC, que é o órgão da ONU que cuida disso, fica em Bonn, na Alemanha, está ali, tem um corpo técnico enorme discutindo isso o tempo todo. Os países se reúnem o tempo todo para discutirem também. Então, é claro, vai muito da força diplomática de um país para conseguir alcançar objetivos fortes, tá? Mas o que eu quero dizer é que assim, essa discussão ela já está acontecendo, né? Então, se o Brasil ele tem alguns problemas com relação à infraestrutura, né? Se até o presidente Trump, que né, teoricamente não é o mais preocupado com a questão ambiental, falou de desmatamento, né? Tá na famosa carta dele para o Brasil, mas entendo que isso não vai ser prejudicial para as negociações, entendeu? Não é isso que vai prejudicar as negociações. Foi o que eu te falei. Para mim é muito uma questão de contexto, é muito mais uma questão de um momento anticíclico da economia global e de ascensão de chefes de Estado que são contra essa agenda, que isso sim vai prejudicar. E de que forma essa COP na Amazônia pode fortalecer a ideia do Brasil como liderança ambiental global? O Brasil já é essa liderança, né? Então, aquilo que sempre trazemos aqui também, quando a gente olha combustíveis, né? Então, ninguém tem na matriz primária, né, 30% de etanol na gasolina. Sim. Ninguém tem 15% de biodiesel. Né? Ninguém tem a matriz elétrica que a gente tem, então a gente já é essa potência. Né? Então a gente tem que ter clareza disso, e aí nas negociações, fala assim, mas você está falando de desmatamento. Pô, desmatamento além de ter caído, a gente é assim. É o que vocês querem ser em 2050, que é o caso da Alemanha, tá? Quando a Alemanha fala, por exemplo, de energia renovável, a meta da Alemanha, né, que a gente tanto bate palmas com relação a questões ambientais, a meta para 2050 é o que a gente é hoje, né? Então, eu acho que o que o governo tem feito, e aí sim tem espaços para isso, por mais que não necessariamente vão ficar nas negociações oficiais, mas é trazer a sociedade civil, que é importante. Hoje, por exemplo, a ministra Sônia Guajajara, ela trouxe ali todo o governo lançando oficialmente que quer ter uma NDC para os povos indígenas, ou seja, que venham compromissos atrelados aos povos indígenas, né? Então, claro, o Brasil, por ser uma potência também florestal, né, então está colocando sim povos indígenas, povos tradicionais, povos originários, toda a questão ambiental, incluindo florestas, né, uma das principais coisas da COP que a gente tem que atingir é a parte então de financiamento, né, o famoso 300 bilhões da COP passados, que viraram então agora 1,2 trilhão, né? Então, como operacionalizar isso? Como trazer esse dinheiro para dentro? Né? Então, esse é um fator importante. Um dos mecanismos é o TFFF, né? Que é um mecanismo, uma facility financeira para florestas tropicais. Né? Então, o Brasil está trazendo essa pauta. Nesse sentido, eu acho que a gente está indo muito bem. Carlos, muito obrigada. Sempre um prazer receber você aqui às quartas. Até semana que vem. Vamos falar de COP aí até chegar a COP e durante a COP também. Até semana